o perfil do vitorioso é o que eu quero pregar. E o texto está lá em 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis 13, versículo 14. 2 Reis 13, 14. Vamos lá. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Ou seja, Eliseu estava prestes a morrer. No versículo 20 já começa a narrar que Eliseu morreu. Então é a última ação de Eliseu. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. E quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. E lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Então golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Vamos aqui, até aqui. Esse trecho traz traz um perfil do que é uma pessoa, um homem que escolhe viver em vitória. Eliseu está ensinando aqui um grande princípio, alguns grandes princípios para Jeoás, rei de Israel. O rei de Israel no momento de guerra profunda, guerra contra o exército arameu, contra os sírios, era a maior potência da época. Os sírios vinham, e Eliseu era esse profeta sem igual. Os sírios vinham em direção a Israel, e Eliseu foi o profeta, foi o pastor, diria assim, a autoridade espiritual de Israel, durante o reinado de muitos reis, e todos eles iam consultar Eliseu perguntando: Eliseu, vamos buscar ao Senhor por isso. Eliseu sempre vinha como voz de Deus dizendo: olha, vamos por aqui, vamos por ali. E chegou a vez de Joás. Joás foi até Eliseu porque existia essa iminência de que o exército sírio invadiria Israel e dominaria e acabaria com a nação. E Joás foi atrás de Eliseu e chegou lá. Joás viu Eliseu naquele quadro de doença, já sem muita força, e Joás falou: profeta, o exército da Síria está vindo contra nós, e nós não temos muito o que fazer. O que faremos? O que Deus está falando? Eliseu olhou e tinham várias janelas, ele falou assim: abra, por favor, Joás, aquela janela. Existe uma janela aberta que dá para o leste. E eu paro aqui. Daqui a pouco eu termino a história. Eu queria já enfatizar essa primeira grande princípio. Essa declaração é muito importante. Existe um princípio espiritual aqui. Joás, ele foi atrás do profeta, porque os inimigos estavam prestes a invadir Israel. E Eliseu, ele disse para o rei: você vê essas janelas? Você consegue olhar janelas fechadas, mas tem uma que dá para o leste, que é a janela que você precisa abrir. E o profeta manda que ele abra aquela janela. Existe uma janela aberta. Existe uma janela aberta. Quando eu olho para essa história e olho para a nossa vida, para a dispensação cristã, eu vejo que inclusive Jesus, quando veio nesse planeta, se fez homem, algo mudou. Não só a história foi marcada antes e depois dele, mas a presença de Jesus abriu para nós, servos dele, uma janela, uma oportunidade sem igual. O que eu quero dizer é que assim como Deus fez aquele dia através de Eliseu, ele quer fazer conosco. Existe uma janela aberta. Olha o que a palavra de Deus diz: o Filho de Deus
visitou esse planeta, Jesus abriu para mim e para você uma janela. Então escutem bem, nós temos uma janela aberta para que a gente possa cumprir o nosso destino e viver uma excelência, uma existência extraordinária nele. Jesus, antes de ir para o céu, colocou os seus discípulos enfileirados e falou assim: eu vou voltar para o Pai, eu preciso morrer, mas eu vou deixar com vocês o Consolador. E falo mais, em meu nome, vocês farão coisas maiores do que eu mesmo fiz. Quando Jesus falou aquilo para seus discípulos, ele estava direcionando a palavra para a sua igreja. Agora você imagina, Jesus falando e olhando para a gente, falando assim: olha, vocês lembram eu que ressuscitei morto, que curei enfermo, que expulsei demônio? Isso é fichinha perto do que vocês vão fazer. Gente, o que Deus fala para a gente é, se estamos nele, e se ele nos prometeu, existem coisas lindas e algo extraordinário, janelas abertas que nós precisamos entrar. Mas o diabo insiste em trabalhar na nossa mente com a arma mais poderosa que ele tem, que é o quê? O diabo é o pai do quê? Da mentira. E ele insiste em dizer para você assim: a porta está fechada. Até um dia já teve aberta. Um dia, mas você não aproveitou, você perdeu a oportunidade, mas passaram a perna em você, mas a vida não foi boa contigo. Pode parar com esse papinho. É um papo mentiroso. Algo significativo acontece quando a gente entende que uma janela foi aberta para nós, quando Cristo se fez carne e nos falou: vocês são meus filhos amados, e em meu nome vocês farão coisas maiores. E aí eu volto à história. O rei abre aquela janela, então é a consciência de uma janela aberta e andar em direção à janela. O rei abre aquela janela, mas quando o rei abre aquela janela, Eliseu pede para pegar uma flecha, pegar um arco, e o rei não joga sozinho. Eliseu, como a representação de Deus, pega nos ombros do rei Joás e os dois lançam a flecha. É como se fosse, aqui está conotado, é a atitude do homem em conjunto com a imposição, não, com o empoderamento de Deus. É essa relação, é essa obra a quatro mãos. Os três, o profeta, Deus e Joás, jogam a flecha, e quando jogam a flecha, ela cai no solo, e o profeta fala: vitória! 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 Sabe, gente, eu olho para a nossa história, para a nossa dispensação, e vejo que em Jesus aconteceu a mesma coisa. Quando na cruz ele foi pregado, ele pagou o preço pelos nossos pecados, e ele bradou em alta voz: está consumado, está pago. Naquele momento, o véu se rasga no templo e foi declarado visualmente esse princípio. É Jesus falando: eu abri outra porta, eu abri uma oportunidade nova, eu abri um caminho de salvação, eu abri um caminho de bênção. Isso ele fala para quem? Para mim e para você. Existem portas abertas. Talvez, como o rei Joás, você tem sentido que o inimigo tem te cercado completamente, que ele tem invadido sua vida, que ele tem invadido a sua casa, e talvez você tenha lutado, você tem se esforçado, você tem orado, você tem clamado, mas você não tem alcançado. Talvez você tenha pensado assim: para mim a janela está fechada, para mim, na verdade, nunca teve aberta. Por favor, escute bem o que eu estou falando. Você pode estar vendo uma porta fechada, mas o Deus que ressuscitou o seu Filho dentre os mortos nos garante que Ele veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é mentiroso. Sabe, pessoal, basicamente, o que eu fiz na minha vida inteira foi pregar o evangelho. Eu lembro claramente, lá no berçário do Tauá, eu ia para o berçário do Tauá, e o que eu fazia no berçário do Tauá? Eu mordia as crianças. E as crianças me mordiam. E eu já, no berçário do Tauá, fui líder dos bebês. Não foi não. Mas estava lá. Depois,
Eu fui crescendo um pouquinho mais, embaixador do rei. E aí fui eu ser arauto. A gente vai ter embaixador do rei. Quem sabe aqui que é embaixador do rei? Aí a nossa embaixada vai começar, hein, gente? Embaixador do rei, eu não posso falar agora por causa do horário. Depois eu vou falar. Embaixador do rei, fui arauto, fui pro de sossego, não sei o que, sempre liderando. Daí veio meu momento de adolescente. E quando veio meu momento de adolescente, o que eu fiz? Eu comecei a ser empoderado por uma liderança, inclusive eu nem pensava nisso, mas esse líder, o meu líder de adolescente está aqui hoje. Paulinho, fica de pé. Olha o Paulinho lá atrás, gente. Paulinho, cadê você, Paulinho? Ali, ô Paulinho. Paulinho, você foi pastor de Deus na minha vida e me deu um ministério. Eu olhava para você e via Cristo, e ainda olho para você e vejo Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do Paulinho? Que Deus te abençoe, Paulinho. Que Deus te abençoe, você pode sentar. Paulinho Xavier, foi um homem que acreditou em mim. E sabe o que ele falava para mim? Ele falava assim, cara, eu tenho algo para você. Vamos fazer tal coisa. E ele me empoderava. Mim, meu irmão, e eu não sabia fazer. E ele falava assim para mim, te vira. Se vira. Meu irmão, se vira. E ali eu comecei a pastorear os adolescentes. Eu, Luiz César, a gente começou a cuidar, pastorear. Daí veio o momento de jovens, a gente cuidou. Eu fiz, aí depois começamos a implantar a igreja. Eu fiz isso tudo muito tempo na minha vida. Ou seja, sempre pregando o evangelho, sempre olhando para o próximo e tentando levar Jesus para eles. Mas eu tenho que confessar algo para vocês, preste atenção nisso. Eu nunca vi um momento na nossa história, pelo menos na minha história, tão oportuno como esse que a gente está vivendo agora. O que eu quero chamar a atenção de vocês é, existe uma janela aberta sobrenatural sobre nós. Na minha história, eu nunca vi isso, e eu acho que isso tem a ver, talvez, com a última dispensação. Aí já entra um assunto escatológico, mas pode ser. Diz que o evangelho chegaria no mundo inteiro antes que Jesus voltasse, é isso que diz o texto, os textos escatológicos. Pode ser que a gente esteja vivendo esse último momento, só sei que vocês observam, todo domingo, pessoas querendo Jesus, gente chegando, algo sobrenatural está acontecendo, o Senhor de vez em quando faz isso com a gente, Ele abre janela, existe uma janela aberta, gente, vocês não conseguem perceber, mas talvez, sabe, mesmo a gente tenha diante dos nossos desafios enormes, mesmo que a gente veja a nossa frente gigante que nos fazem tremer, mesmo que você esteja aí como o rei Joás ansioso, com medo, mesmo assim, deixa eu te dizer, nós estamos vivendo a janela mais aberta, o tempo mais oportuno, mais incrível que nós já vivemos. E eu te pergunto, o que você está vendo? O que você está vendo? Com que olhar você está olhando para a sua vida? Se você olhar para a sua vida só com os olhos naturais, você vai ter dificuldades. Você vai ver dificuldades, inclusive. Se você olhar para a sua vida sob a perspectiva negativa, que a maioria das pessoas vê, você só vai ver portas fechadas na sua família, no seu país, na sua cidade, na economia, para você mesmo. Se você só olhar com seus olhos naturais, você só vai ver janela fechada. Mas se você olhar com os olhos de Deus, você vai ver que Ele abriu para nós o tempo mais incrível da nossa história. Deus te fala hoje. Eu te abro uma janela, a sua hora é agora. Esse é o momento que você vai crescer, esse é o momento que você vai ser transformado, esse é o momento que a nossa igreja vai viver um crescimento exponencial. Está aí, já estamos, mas está às vésperas de vivermos um grande boom e avivamento que eu creio que vai influenciar o país, o mundo inteiro, através de nós. Veja uma janela aberta. Esse é o momento que você inclusive vai levantar e vai dizer, há uma janela aberta para mim, para minha família, para minha empresa, para minha igreja, para minha fé. Eu preciso te perguntar, o que você vai fazer agora com essa janela que está sendo aberta para você? Será que você vai ter uma atitude passiva e vai falar assim, não, a janela está aberta, mas são as próximas gerações que vão desfrutar?
Será que você vai deixar passar esse bastão e essa oportunidade de viver o que é sobrenatural, e viver uma vida medíocre, o bom o suficiente, aquilo que é raso, que não te leva mais além, que não leva você a viver tudo que Deus tem para você? Pessoal, e é isso que o profeta Eliseu está ensinando para a gente hoje. É isso que ele está ensinando para a gente hoje. Se é para viver os sonhos de Deus, nós temos que viver a melhor versão da gente. É a nossa versão em Deus. Há uma janela aberta. Será que nós vamos aceitar viver essa vida medíocre, de encontrar com o nosso filho e ele está cheirando a álcool? Será que a gente vai aceitar encontrar com o nosso filho de madrugada e ele está cheirando a cigarro? Será que a gente fala, não, é assim mesmo, é a escolha do outro? Não! Pessoal, existe uma janela aberta para nós. E o que nós vamos fazer? Deus tem algo para nós. Então, o primeiro perfil de alguém que desfruta de vitória é ter consciência de que existe uma janela aberta de oportunidade e, por isso, nós não nos apequenamos. Desculpa, eu estou confundindo as palavras todas porque eu estou sem dormir 3 dias, por causa do negócio da vida vitoriosa. Então, tenham paciência. Vou misturar Eliseu com Elias e tudo bem. Se há uma janela aberta, nós não nos apequenamos, nós não aceitamos qualquer versão fajuta a respeito de quem nós poderíamos ser. Ele nos chamou para andarmos em vitória. Tendo dito isso, e refocalizando a percepção a respeito de que Deus não nos criou para a mediocridade, mas sempre para a oportunidade de vivermos o extraordinário nele, nós precisamos entender um outro perfil. Um outro perfil de um verdadeiro vitorioso. Voltamos para a história. O rei pega sobre as suas mãos a flecha e o arco, a mão do profeta, atiram uma flecha pela janela, que foi aberta pelo próprio rei, não foi pelo profeta. É a atitude nossa olharmos uma janela e abri-la, como se a gente esperasse a oportunidade de abrir para entrar na janela. Não, a gente abre muitas vezes e taca da janela uma flecha. E quando a flecha cai no solo, o rei diz, vitória. O profeta fala, você vai vencer o exército arameu. E o rei sai dali. E quando ele começa a sair embora da casa de Eliseu, ele sai para ir para a guerra. Por quê? Ele tomou posse da palavra de Deus. Da palavra de Deus através da boca do profeta. Mas Eliseu, o profeta, fala assim, não, ainda não acabou. Eliseu fala assim, antes de você sair, pega essas flechas e atira no chão. O que acontece é que o rei pega uma flecha e atira. O rei pega a segunda flecha e atira. O rei pega a terceira flecha e atira. O que a gente não sabe é que normalmente qualquer aljava carregava 7 flechas. Se o rei já usou uma para atacar pela janela, ele tinha 6 flechas ainda. E ele pegou só apenas metade. 3 flechas. Se ele atirou uma pela janela, ele tinha 6. Aí o rei, eu não sei por que, só tirou essas 6 e parou. E Eliseu olhou para aquela situação, Eliseu como representação de Deus, e se encheu de ira. Ficou irado no seu coração. Sabe, o Espírito Santo que estava nele ficou irado. Mas por quê? Essa é a pergunta. Por causa da segunda grande verdade. Gente, Deus abriu uma oportunidade para o rei. E ele, inclusive, teve vitória nessa oportunidade, porque abriu a sua janela. Mas aconteceu algo que não poderia ter acontecido. Ele se limitou na sua conquista. Ele se limitou. Ao dar apenas 3 flechadas, ele limitou a si mesmo. Ele poderia ter dado 6. Ele tinha 6 na sua aljava, mas ele deu 3. Ele definiu que ele só pode ter vitória em parte. Porque Deus tinha tudo para ele, tinha tudo para dar vitória para ele, mas ele só
pôde ter vitória em partes. O que Eliseu falou para o rei foi o seguinte: rapaz, você ia ter vitória e conquista sobre o exército sírio para sempre, mas agora você vai ganhar uma vez, você vai ganhar 2 vezes, você vai ganhar 3 vezes, mas depois eles vão vir e vão passar o rodo em vocês, vão dominar todos vocês. E hoje, inclusive, está lá a guerra de Israel com a Síria. Isso tudo aconteceu, sabe por quê? E dura até hoje. Porque um rei resolveu limitar o poder de Deus, fazendo só pela metade algo. Preste atenção nisso aqui. Você está entendendo aonde eu quero chegar? A sua própria vida pode estar limitando o agir de Deus. A sua incredulidade, a sua falta de atitude, a sua falta, atenção, de intensidade pode estar limitando o agir de Deus. Deus já tinha dado o extermínio do exército inimigo, dos arameus, declarou vitória, mas tinha algo que faltou ao rei. A única coisa, gente, que ele precisava fazer era fazer tudo que estava na sua mão para obedecer à própria voz de Deus, para obedecê-lo. A única coisa que ele precisava fazer era pegar e falar assim: se Deus mandou lançar flechas no solo, quantas eu tenho? Eu vou lançar tudo que eu tenho. Eu não vou só lançar uma, eu não vou só lançar 2 e 3 e vou parar. Não, eu vou lançar tudo que tenha. O profeta falou assim: eu não acredito. Você só fez o mínimo. Você destruiria totalmente o exército inimigo. Agora você só vai ter 3 vitórias e depois vai perder. Deus tinha dado a vitória para Israel, gente. Mas a falta de intensidade, a falta de atitude de um homem colocou tudo a perder. Pessoal, esse talvez seja o problema número 1 dos cristãos. Número 1. Nós nos limitamos ao falso tamanho que nós damos a respeito de si mesmo. Nós colocamos limites no que Deus pode fazer e no que nós podemos fazer em nome de Deus. Por isso só 3 flechas. Nos Estados Unidos, as casas lá são diferentes daqui. Elas não têm muro entre uma casa e outra. Sim, geralmente, né? Tem casa que tem, mas a maioria, os jardins são ligados. E eles gostam muito de animaizinhos, eles gostam muito de cachorro, se amarram. E lá, assim, como não tem jardim, como é que o cachorro... E você vai olhando na rua, um cachorro da casa não passa para o jardim do outro. Daí a gente fala assim: nossa, isso é cachorro de primeiro mundo, né? Não, não é cachorro, gente. Um cachorro é cachorro. Como é que consegue isso? Sabe como é que eles fazem para ensinar o cachorro? Eles compram uma coleira. E uma coleira que dá choque. E a coleira vem com um dispositivo assim para enterrar no limite da terra, no terreno dele. Toda vez que o cachorro passa para o outro lado, ele toma um choque. Aí a primeira vez que ele vai, toma choque e volta. Ele vai 2, 3, depois do 5º dia, aquele cachorro aprende. Aquele cachorro não passa para o outro lado. Ué, mas não tem cerca. Como é que pode o cachorro ficar nesse limite? Não tem cerca, mas tem sim, gente. Tem, tá lá, mas você não está vendo. Deixa eu te dizer algo. Você sabia que nós criamos cercas invisíveis que estão dentro de nós, impedindo a gente de viver tudo que Deus tem para nós? O apóstolo Paulo já falou sobre isso. Ele falou que Deus tem algo muito maior do que a nossa falsa percepção a respeito de quem nós somos. Olha o que diz, Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não tem cerca, não tem choque. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ei, meu querido, Deus já te deu tudo, já te fez mais que vencedor. Tem uma janela para você aberta. Você já tem tudo. Você vai ganhar essa cidade para Jesus. Você vai viver uma vida extraordinária. Mas aí você pergunta: Everton, eu não vejo isso. Porque muitas vezes o que está faltando, sabe o que é, gente? Presta atenção nisso aqui, que é esse o segundo princípio. O que nos falta é intensidade. Limitamos o agir e o poder de Deus, só damos 3 flechadas. Não fazemos completo.
Por que o rei deu 1, 2, 3 flechadas e parou? Por que ele não deu a 4ª? Por que ele não impôs limite para o que Deus mandou ele fazer? Por quê? Alguma coisa parou ele, gente. Sabe o que muitas vezes nos limita? Vou falar. Muitas vezes o que nos limita? Os nossos pensamentos. Muitas vezes, sabe? Deus já falou com você. O seu coração já pega fogo por algo que existe, que Deus colocou lá, mas alguma coisa dentro de você fala assim, não vai, tu vai tomar choque. Não vai. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Está lá, meu querido, não seja atraído pela sua falsa percepção a respeito do seu potencial e do potencial do seu Deus. Não coloque limites para o que Deus quer fazer através da sua vida. Sabe? Daniel, cativo na Babilônia. Foi tido um decreto, saiu um decreto, não pode adorar outro Deus, não pode se ajoelhar e adorar outro Deus, não pode fazer isso e tudo mais. Sabe o que Daniel falou? Pode me jogar na cova dos leões, eu não estou nem aí, que esse era o castigo. Pode me jogar, que os leões me partam, mas eu tenho certeza de algo, meu Deus vai me livrar. Eu não vou negociar os meus princípios, eu não vou negociar os meus valores, eu vou dizer sim para Deus e nunca para qualquer ordem que me afaste de Deus. Sabe o que eles fizeram? Eles jogaram Daniel na cova dos leões. Passou-se uma noite, no dia seguinte os leões dormiam e Daniel glorificava a Deus que tinha o salvado da morte. Meu querido e minha querida, Daniel não limitou Deus. Ele falou, meu Deus pode qualquer coisa. Mas sabe o que nós dizemos? Sabe? Isso Deus não pode curar. Uma febre Deus cura. Uma dorzinha de cabeça Deus cura. Mas um câncer? Deus não cura. É impossível. Deus não pode curar. Você está limitando Deus. Meu Deus, o meu casamento já era. Ele não pode dar mais jeito. Minha esposa já está com outro. Meu marido já está com outra. Não limite o poder de Deus. Os nossos pensamentos colocam limites no que Deus pode fazer. Não limite. As nossas palavras colocam limite no que Deus pode fazer. Nada limita mais a gente do que as palavras. Nós dizemos, não vai acontecer. Nós dizemos, vai morrer. Nós dizemos, o meu advogado disse que isso não tem jeito. Nós dizemos, esse tipo de alcoolismo já era. Isso aí já era. Essa droga não liberta. Nós limitamos o poder de Deus a todo momento. Deus vai falar, minha família não dá mais certo. Mas não tem o que fazer mais. O Senhor está falando hoje para você, para de lançar apenas 2 ou 3 flechas. Está na hora de não limitar o que Deus pode fazer na sua vida. Sabe o que mais limita o poder de Deus? O seu passado. Paulo era assassino. Paulo foi transformado pelo poder de Deus. Mas ele disse, eu matei cristãos. Mas eu fiz muita besteira. Quando eu fecho meus olhos, eu olho toda aquela morte que eu fiz, pensando que estava fazendo certo. Mas ele olha para frente e ele fala, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se eu antes era assassino, agora eu sou um apóstolo do evangelho. Agora eu sirvo ao Senhor. Nós estamos limitando as nossas vidas dizendo, aquilo que eu fiz não tem jeito, não tem conceito. Já me divorciei, agora acabou. Chega, gente. O evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Talvez você fez muita coisa errada e disse, para mim não tem jeito. Ou talvez tem muita gente dizendo, isso não é para mim. Não tem como, com o meu passado, não tem como eu me aprofundar e ser alguém exponencial para Deus. Eu vou só até o rasinho, sabe? Eu vou só molhar o pé, sabe? Eu nunca vou ter uma profunda vida com Deus, porque sabe, não tem como. O meu passado me limitou. Chega!
Chega de olhar para o nosso passado e tê-lo como algoz do nosso futuro. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Ele usou gente assassina, ele usou gente adúltera e foram homens segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é maior que o nosso passado. Para de jogar 3 flechas. O Senhor te chama hoje. Jogue tudo aos pés do seu Senhor. Tem gente que limita a Deus olhando para as suas faltas de habilidades pessoais. Eu sou tímido, eu não sei falar. E eu te trago à memória o que o próprio Deus falou, Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não somos nós, a vitória não está em nós, não está no nome do Senhor, a vitória está no nome do Senhor. Não limite a Deus por suas habilidades. Meu querido, Deus pode fazer qualquer coisa. Existe uma janela aberta, existe uma oportunidade, mas a menos que você não acrescente a sua intensidade, a sua não limitar o poder de Deus, não há nada que Deus possa fazer. Não limite o agir de Deus por uma falsa percepção do que você é ou não é capaz de fazer. Deus deu vitória para o rei, mas ele não colocou o empenho, a intensidade que ele tinha que colocar. Ele não colocou 1, 2, 3 flechas, ele tinha 6. Por que ele não jogou as 6? Se Deus falou, cara, bota no chão e bate com essas flechas no chão, é a voz de Deus. Ele espera o que de mim? Ele espera a entrega total. Não sei por que Jó só jogou 3. Ele não... Aqui o princípio é a intensidade. Meu querido, olha só, tem tanta gente querendo ganhar tipo Fluminense, sabe? 1-0 tá bom. Meu irmão, se é para ganhar, tem que ser de 7-1. Não, vamos esquecer disso. Tem que ser de 6-0, que eram 6 flechas. Se é para ganhar de verdade, tem que ganhar de verdade, a intensidade. Sabe o que eu percebo hoje no nosso meio, gente? Eu percebo que a gente vem para a igreja sem expectativa. A gente vive uma vida cristã como se não tivesse promessa. A gente vive a vida cristã como se a gente fosse uns miseráveis, como se Deus não tivesse dado para nós todas as promessas. Sabe o que está faltando para nós, gente? Está faltando para nós intensidade. Está faltando para nós irmos às últimas consequências. Está faltando para nós fé. Está faltando para nós buscar a Deus. Está faltando para nós crer em Deus de todo o coração. Está faltando para nós viver uma dimensão sobrenatural, que é para essa dimensão que nós fomos criados. Tem gente que está aqui hoje porque tem medo do inferno. Meu irmão, se tu se relaciona com Deus com medo do inferno e aceitou Jesus só para tu ir para o inferno, tu está sendo um crente miserável. Tu vai chegar com cheiro de churrasco no céu. Para pensar. O reino de Deus é chegado. Ele disse isso para os discípulos de João. Jesus disse. E tem gente que usa o reino de Deus apenas como um lugar para ir para o céu. Gente, olha só, se não tiver céu, se não tiver inferno, estou dizendo que não vai ter não, que é bíblico. Mas eu estou falando, e se não tivesse? Se não tivesse, eu quero ter a melhor vida, com Cristo sendo meu Senhor. Essa é a vida em abundância que Ele falou para a gente. Sabe, tem gente vivendo uma vida com o Senhor, jogando 3 flechinhas no solo, só para não ter cheiro de churrasco. No nome de Jesus, saia desse lugar. Se são 6 flechas que eu tenho, é 6 que eu vou jogar. Se são 10 flechas que eu tenho, é 10 que eu vou jogar. Se é intensidade de busca ao Senhor, é intensidade de busca ao Senhor. Tem gente que só ora. Qual é o perfil? Quer ver se você sabe jogar 6 flechas no solo ou 3? Teu perfil de oração, ele cabe mais petição ou adoração? Facilmente a gente vê uma vida saudável de oração. Se tu senta para orar com o cara, e o cara, a oração é: Senhor abençoa, Senhor faz. Estou dizendo para a gente não fazer conhecido, não. A Bíblia fala: fazei conhecidas as vossas súplicas diante do Pai. Não tem problema em relação a isso. Mas, gente, se a gente ora todo dia, pedir as mesmas coisas todo dia, já é reza. Então não cabe mais a petição. Chega uma hora que eu só adoro. De vez em quando sai é tipo falar o mesmo assunto com a mulher todo dia. Não vai falar, tua mulher vai falar: cala tua boca. Pô, não aguento mais escutar do mesmo assunto. Tu pensa que Deus não fala isso da tua oração da hora do almoço, não? Senhor Jesus, abençoa, Senhor, abre porta, não sei. Tá, e amanhã, o que amanhã? Abre porta, abençoa. Chega, cara, eu já sei.
que te falta depois disso? Sabe o que te falta? É a relação, é o dia a dia. É o que você faz com a tua mulher. Pô, como é que tá? Pô, foi legal hoje, tal coisa, não sei o que. Pô, que legal. Amor, te amo. Amor, te amo. Beijinho, beijinho, beijinho. Abraço, fala assim, é isso aí. Sabe o que é isso aí? É gente que joga 6 flechas. Se tu só joga 3, tu só tem tudo para dedicar naquele momento. É um momento, então eu tenho que pedir. Chega, cara. Chega. Relação. Amor. Abraço. Eu amo. Aí, se a gente joga 3 flechas, ou seja, não tem intensidade no que a gente faz, sabe? Ao invés de dizer, sabe, não tem mais jeito, se a gente quer jogar 6 flechas, ao invés de a gente dizer, não tem mais jeito para essa doença, eu digo pela autoridade do Senhor e pelo que o texto diz da Bíblia, Ele levou sobre si as minhas dores. Ele levou sobre si as minhas transgressões, o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ao invés de dizer, eu nunca mais vou vencer, a gente muda, a gente fala, em Cristo eu sou mais que vencedor, Ele tem o melhor para mim. Pessoal, nós precisamos lançar flechas, mas lançar tudo que está na nossa aljava. Chega de lançar 2, 3 flechinhas. Não, chega de estar na média, pessoal. Se eu tenho que mudar a história do meu casamento, eu não vou entrar no chat GPT e colocar assim, cartinha de amor para a esposa, e entregar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou alugar um carro de som e vou para a porta da minha casa e falar assim, Priscila Lovise. Aí eu vou botar uma musiquinha aqui, ó, que o Mamed fez pra mim lá. Como é que foi mesmo? Easy, fácil. O que fizeram pra mim? Ela vai falar, nossa, que coisa brega. Nossa, não sei o que, mas dentro do coração falando, Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer um poema pra ele, pra ela, falando assim, rimando amor com dor. É piegas, mas elas amam. Você vai fazer, você vai afinar a tua voz e falar assim, mozão no meu coração. Aqui o que eu quero dizer é que se eu tenho 6 flechas, eu vou jogar as 6 no solo, pô. Eu não vou jogar 3. Eu vou jogar as 6, eu vou ser intenso. Eu vou ser intenso no que eu vou fazer, sabe? Se eu vou salvar meu filho das drogas, então eu não vou ficar orando de casa, sabe o que eu vou fazer? Meu filho está drogado. Filho, você vai para onde? Eu vou. Ele vai falar, então eu vou com você. Ele entra na boca de fumo, tu fica do lado de fora assim, Senhor Jesus, meu filho é teu. Meu filho é teu, eu creio que o Senhor vai tirar daí, vai fazer dele um grande pastor, vai ser um homem de Deus. Tu acha que o quê? Que o menino lá dentro vai ficar totalmente desconcertado, é óbvio. Mas ele dentro do coração dele, lá no fundo ele vai falar assim, eu tenho pai. Eu tenho um pai que me ama. Eu tenho um pai que luta por mim. É isso, gente. É jogar 6 flechas. Não adianta ser bom o suficiente. O Senhor nos chama para uma vida de intensidade. Se o Senhor me mandou testemunhar, então eu não me contento apenas em estar numa célula. Eu quero abrir uma célula. Preste atenção nisso. Eu quero abrir uma célula e ganhar pessoas para Jesus, sendo líder de célula. E se eu ganho pessoas para Jesus, eu não quero apenas povoar o céu, sabe o que eu quero? Fazer discípulos, ou seja, gerar novos pastores. E se eu gero novos discípulos, eu não quero formar apenas filhos espirituais, eu quero formar pais espirituais, ou seja, filhos que têm condição de gerar pais. E através disso, eu não quero apenas gerar novos pastores que formam pastores, eu quero a partir daqui formar uma igreja. Eu quero fundar igrejas, e a partir disso eu não quero apenas formar pastores que formam novas igrejas, eu quero mudar uma nação. Intensidade e progressão, intensidade e progressão. Lance flechas, lance tudo que tem ao seu alcance para lançar. Eu estou acabando. Nós precisamos ser intensos. Nós precisamos lançar todas as flechas. Só assim nós teremos vitórias completas. E nós teremos uma existência que vale a pena viver no nome do Senhor. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Você consegue perceber? Tem janelas abertas sobre a nossa igreja. Você não consegue ver? Não é possível que você não consiga ver.
Por isso eu te peço algo, e a minha oração é: acenda um fogo no seu coração, não pare de ser intenso, lance tudo que tiver ao seu alcance. É momento de sermos intensos e confiar no que Ele já nos deu como promessa. No nome de Jesus, vamos lançar flechas, nós vamos falar para o nosso filho, nós vamos falar que Jesus é Deus, nós vamos testemunhar para ele o Evangelho, nós vamos jejuar 1, 2, 3 anos, até que Deus dê a vitória, Ele volte para os caminhos de Jesus. Lance flechas, nós vamos orar pelos enfermos, um não vai ser curado, outro não vai ser curado, porque isso aí que depende do Senhor, até que o Senhor vai começar a nos usar como cura, sabe, gente que vai curar pessoas. Nós vamos lançar flechas, nós vamos declarar para o nosso marido, para a nossa esposa: eu te amo, eu te amo, e olha, você não vai se ver livre de mim, eu vou ser melhor. Tem coisa que eu estou errando, nem fala dele por enquanto, mas daqui a pouco fala. Mas eu não vou desistir do que Deus tem para a nossa vida. Lance flecha. Nós vamos buscar aqui como igreja, isso eu estou ansiado, nós vamos buscar tudo que Deus tem para a gente. Então nós vamos buscar os dons espirituais, nós vamos buscar o transbordamento do Espírito no nosso meio. A palavra do Senhor diz que os dons são para a edificação da igreja. Cadê o povo aqui que é usado em profecia? Cadê o povo aqui que é usado em discernimento de espírito? Cadê as línguas edificando individualmente a nós? Ah, mas isso não tem a ver com Batista. Eu não estou nem para Batista, eu quero saber o que a Bíblia diz. Nós precisamos lançar flecha na nossa espiritualidade. Nós vamos ter céu aberto. Pessoas que vão entrar aqui e vão experimentar a presença de Deus, já vão entrar chorando por aquela porta, porque existe algo diferente. Sabe qual é o nome disso? Nós não estamos aqui para fazer uma igreja, nós estamos aqui para fazer o reino de Deus estabelecido. Nós lançamos flecha. Aleluia! Lance flechas. Lance flechas. Uma janela está aberta, vocês não conseguem ver. Aí a nossa posição de vitorioso é: eu quero tudo que Deus tem para mim, então eu vou a qualquer lugar, eu vou lançar tudo que eu tenho, eu vou ter a intensidade maior, eu não vou limitar o poder de Deus, eu vou entrar porque eu quero ser a minha melhor versão. A sua melhor versão é a sua versão em Deus, Ele tem que ser o centro. Lance todas as flechas. Que milagre você precisa hoje? Essa é a pergunta. O que tem te limitado? Talvez um mau hábito, talvez uma característica que te envergonha, sabe, uma história que te envergonha, uma fraqueza que você vive escondendo. Talvez seja alguma característica física que limita o poder de Deus por você. Afinal de contas, você se sente à margem. Talvez seja isso. O que tem te limitado? O que é que tem te feito um cristão medroso, preguiçoso, que atira apenas a primeira flecha e para? Qual é a algema que tem te prendido? Muitos aqui têm algemas douradas prendendo, porque trabalha por causa do dinheiro. Mas o Senhor tem algo novo para você. Lance flechas. Nós só temos uma vida, gente. Só vive sobrenatural quem transgride o natural. Lance flechas. Lance flechas. O rei Joás ia entrar para a história como o rei que derrubou para sempre a Síria, mas não foi isso que aconteceu. E você, o que tem traçado para você? Eu posso te falar, Deus tem sonhos para você, Deus tem planos para a sua vida. Em Cristo, o que era impossível para você se tornou possível, mas depende da sua fé, depende da sua intensidade, depende de não limitar o que Deus tem para fazer através da sua vida. Hoje você precisa tirar essa coleira que te pede de transpor limites. É isso que o diabo tenta fazer contigo. Hoje o Senhor te chama para confiar nas suas promessas apenas. E quais são elas? Isaías 55 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Ora, Efésios 3, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder a que opera em nós. A Ele seja honra, a Ele seja glória, a Ele sejam as portas abertas e a nossa ação de lançar todas as flechas. Sim, a nossa melhor versão é a versão em Deus. Para de ter medo. Você quer começar uma vida nova com Cristo? Ele sendo o centro,
Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e que você orasse comigo assim. Se você quer começar essa vida nova com Jesus, repita no seu coração, diga: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda a minha vida, muda a minha história. Eu entrego a minha vida pro Senhor. Eu sou teu. Essa é a minha oração, no seu nome, amém. Você pode continuar de olho fechado, cabeça baixada. Você orou comigo, levanta sua mão lá no céu agora, se você orou comigo. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você. Mais alguém? Mais alguém? Deus abençoe você, Deus abençoe você. Mais alguém? Deus abençoe você. Mais alguém aqui? Deus abençoe você, eu estou vendo você. Mais alguém aqui? Deus abençoe, minha querida, eu estou vendo você. Mais alguém aqui? Mais alguém? Mais alguém? Deus abençoe, eu estou vendo você lá atrás. Mais alguém aqui? Começando uma vida nova com Cristo. Tem alguém aqui, gente, afastado do Evangelho, mas hoje está voltando. Ei, pessoal que está voltando para o Evangelho, levanta sua mão agora aí. Levanta. Deus abençoe você, eu estou vendo você. Deus abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém? Mais alguém? Glória a teu nome. Glória a teu nome, Senhor. Todos que levantaram suas mãos, levantem bem alto agora, nós vamos orar. Todos que levantaram, isso, levantem bem alto. Isso, amém, glória a Deus. Vou pedir uma ajuda, isso. Evelyn, ora com ela. Nós precisamos de uma... Carol, você ora com essa moça aqui, por favor. Muito obrigado, nós temos pessoas lá atrás que precisam de pessoas também para serem acolhidas. A gente vai terminar o culto agora. Obrigado pela sua espera, obrigado. Olhem para mim, enquanto eles estão recebendo a oração. Olhem para mim aqui, ó. Pessoal, intensidade, é sobre isso que eu falei hoje. De não duvidar que existem portas abertas. As portas abertas exigem da gente intensidade, não limitar o poder de Deus. Eu posso dar uma dica para vocês? Domingo que vem nós vamos começar um jejum, não é? Qual o jejum que você vai escolher? Ah não, vou tirar o salmão. Não. Está na hora de lançar flechas. Talvez essas próximas 2 semanas vão ser a semana disruptiva para a sua nova caminhada com Deus. O que você vai fazer às 7 da manhã? Às 7 da manhã é muito cedo, eu acordo mais tarde. Gente, eu vou dormir, infelizmente, eu sei que eu estou errado. 1h30, 2 horas da manhã. Eu vou estar lá às 7. Intensidade. Tudo começa na busca. Tudo começa no secreto. Aqui, a gente tem uma vida só para gastar. Se o teu coração não for inflamado e você não fizer algo, o seu fogo apaga. O fogo tem 2 percepções: ou ele alastra, ou ele diminui, ou ele apaga. Só tem como fazer isso, não tem como estabilizar. Se você quer alastrar o seu fogo, você tem que colocar lenha. Se você não fizer nada, ele vai apagar. Deixa eu te fazer uma pergunta: o seu fogo está apagando ou ele está se alastrando? Eu creio que a nossa igreja será uma brasa de fogo para a Ilha do Governador, para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Tudo começa com o que nós colocamos no altar do nosso coração. O texto de Deuteronômio fala sobre isso. Você tem que preparar a oferta da seguinte forma. Mas no final ele fala assim: só vigia para sempre colocar lenha, que o fogo queime continuamente sobre o altar, que o fogo queime continuamente sobre o altar da nossa igreja. O apelo hoje é a intensidade. E a pergunta que eu te faço hoje, eu termino assim: você que quer, em alguma área da sua vida ou nela como um todo, ter uma postura mais intensa diante do que Deus tem para você, fique de pé no seu lugar agora. Nós vamos orar. Senhor Jesus, a tua igreja está de pé, dizendo: eu quero intensidade contigo. A tua igreja está de pé, dizendo: eu quero tudo que o Senhor tem para mim. A tua palavra diz: clame a mim e responder-te-eis, e anunciar-te-eis coisas grandes que a gente nem imaginou. O propósito, o princípio, a gênesis é a clamor. E nós nos posicionamos em intensidade para te buscar. Por isso vem, Senhor, nos encha com o seu poder. Vem, nos encha com o seu Espírito. Derrame sobre nós os teus dons. E que haja admoestação, amor, consolo no nosso meio, mas sobretudo uma atmosfera profética, uma atmosfera de alçar voos maiores, uma atmosfera que lança flechas para o mundo, que dentro de nós,
que aqui no nosso meio saiam verdadeiros avivalistas, que esse lugar seja catapulta de servos teus, de ministros do Evangelho. Senhor, retira de nós toda a coleira que tem nos dado choque, mas não representa o que o Senhor tem pra gente. Retira de nós, no nome de Jesus, os limites e as barreiras que o teu Evangelho não nos impôs. E eu venho te pedir, por todos aqueles que levantaram as suas mãos dizendo sim para o teu Evangelho, consolida os teus servos, dá raiz para os teus servos, que eles sejam, Senhor, totalmente imersos na tua presença, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós, e que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E assim nós oramos, no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Obrigado, gente, pelo tempo a mais. Desculpa por isso, nós vamos cantar para terminar.